Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estrutura Atômica e Ligação Química. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o capítulo 3, falando mais um pouquinho sobre os conceitos básicos da ligação química. Na verdade, nós começaremos essa videoaula falando sobre um fenômeno muito importante para a química, que são as estruturas de ressonância. Isso porque, por vezes, encontramos moléculas e íons em que o arranjo dos átomos determinado experimentalmente não é descrito de maneira adequada por uma única estrutura de íons dominantes. Nós vimos em aulas passadas que nós mostramos esses arranjos a partir de estruturas de íons. Só que algumas vezes a gente não tem uma única estrutura que é dominante. Quando a disposição dos átomos em duas ou mais estruturas de íons alternativas é a mesma, mas a disposição dos elétrons é diferente, chamamos esse tipo de estrutura de íons de estrutura de ressonância. Para ficar mais claro para vocês, eu trouxe para vocês o exemplo do ozônio, que é uma molécula de O3 com 3 oxigênio, e a figura 8.12, que mostra a estrutura molecular do ozônio. Pois bem, o ozônio ele tem 3 átomos de oxigênio, consequentemente, ele tem 8 elétrons cada átomo de oxigênio, com 6 elétrons de valência, então ele tem um total de 18 elétrons para serem distribuídos. Como a gente viu na aula passada, para construir a estrutura de íons, nós temos que distribuir esses 18 elétrons da melhor forma possível, seguindo aqueles 5 passos que foram mencionados. Só que ao fazer essa distribuição, nós nos deparamos com duas estruturas possíveis. Uma com a dupla ligação aqui no canto direito e outra com a dupla ligação no canto esquerdo. A real disposição dos elétrons em moléculas como essa de ozônio deve ser considerada um híbrido de duas ou mais estruturas de Lewis, como está representado aqui. Mas o que é um híbrido? Bem, gente, híbrido é uma mistura de coisas. Para exemplificar isso, a gente trouxe aqui um exemplo mais simples, onde nós temos a cor primária azul e a cor primária amarela. Quando nós misturamos a cor azul com a cor amarela, nós criamos a cor secundária verde. Pois bem, o híbrido seria a cor verde, pois ela é uma mistura da cor azul com a cor amarela. E o híbrido de ressonância seria, então, a mistura da estrutura da esquerda com a estrutura da direita, formando, então, uma molécula de ozônio, que, como vocês podem visualizar aqui na distribuição da nuvem eletrônica, apresenta uma densidade eletrônica distribuída uniformemente na minha molécula. A ressonância é um conceito importante na descrição das ligações em moléculas orgânicas, particularmente nas aromáticas, que é uma categoria que inclui hidrocarbonetos como o famoso benzeno. Na figura a seguir, nós temos aqui a representação do benzeno e das suas estruturas ressonantes. Observem aqui que as duplas ligações que estão piscando estão alternando entre as estruturas. Por convenção, a ressonância na molécula é representada por duas estruturas separadas por uma seta dupla, como vocês viram anteriormente, ou por uma notação abreviada, no qual traçamos um hexágono com um círculo dentro, enfatizando que as ligações duplas não podem ser colocadas em um lado específico da molécula, como vocês podem visualizar a seguir na figura 8.14. A representação com a seta dupla das estruturas ressonantes ou a representação com um círculo dentro do hexágono para demonstrar que essas duplas ligações não estão posicionadas em um local específico, estão transitando entre uma estrutura ou outra. Na verdade, o que a gente tem é algo como isso aqui, ó, que numa representação de nuvem eletrônica nos daria para a estrutura do benzeno uma distribuição de nuvem eletrônica como essa aqui. Lembrando que em vermelho nós temos uma maior densidade de elétrons e em azul uma menor densidade de elétrons.
Pois bem, um outro tópico importante dessa videoaula é falar um pouquinho sobre as exceções à regra do octeto, já que nós mostramos na videoaula passada que a regra do octeto é fundamental para a construção das estruturas de Lewis. Só que a gente tem algumas exceções e eu vou falar aqui de 3 delas. A primeira é quando moléculas e íons poliatômicos contêm número ímpar de elétrons. Em seguida, nós vamos falar do caso em que moléculas e íons poliatômicos, em que um átomo tem menos de 8 elétrons de valência, ou seja, são moléculas deficientes em elétrons, não obedecem à regra do octeto. E, em terceiro caso, nós vamos falar de moléculas e íons poliatômicos, em que o átomo tem mais de 8 elétrons de valência, ou seja, nós temos uma expansão do octeto. Começando pelo número ímpar de elétrons, nós temos que em algumas moléculas e íons poliatômicos, o número de elétrons de valência vai ser ímpar. Dessa forma, o emparelhamento total desses elétrons não ocorre e é impossível que cada átomo fique com um octeto à sua volta. Para exemplificar esse caso, nós temos aqui a molécula de óxido nítrico, o NO, que seguindo aqui o nosso passo a passo, nós temos que o nitrogênio tem 7 elétrons, consequentemente tem 5 elétrons de valência, e o oxigênio, que tem 8 elétrons no total, tem um total de 6 elétrons de valência. Nós temos, então, 5 do nitrogênio mais 6 do oxigênio, 11 elétrons para serem distribuídos nessa molécula. Podemos, então, dar origem a essa estrutura aqui, com N-O, com o oxigênio com 4 elétrons não ligantes e o nitrogênio com 3 elétrons não ligantes, ou essa outra estrutura N-O, com o nitrogênio agora com 4 elétrons não ligantes e o oxigênio com 3 elétrons não ligantes. Acontece que essa primeira estrutura aqui vai ser a dominante porque a carga formal, tanto do nitrogênio como do oxigênio, é igual a 0. E se vocês estiverem lembrados da aula passada, do cálculo da carga formal, e também de que estruturas dominantes são as estruturas em que a carga formal se aproxima de 0 nos átomos, nós veremos tranquilamente que essa, com certeza, é a estrutura dominante. Lembrando que a carga formal é calculada a partir dos elétrons de valência, menos metade dos elétrons ligantes, menos os elétrons não ligantes. Só para relembrar vocês, no caso do nitrogênio, nós temos 5 elétrons de valência, nós temos 4 elétrons ligantes, então metade é 2, 5 menos 2 dá 3, menos 3 elétrons não ligantes, que circundam o átomo de hidrogênio, dá uma carga formal de 0. E o meu raciocínio vale para o oxigênio aqui e para outra molécula, sendo que essa é a dominante. Em compostos de boro e berílio, por exemplo, pode ocorrer uma situação em que há menos de 8 elétrons de valência em torno do átomo central. E aqui temos um exemplo, então, do nosso segundo caso de exceção à regra do octeto. Para exemplificar esse segundo caso, nós temos aqui a molécula de trifluoreto de boro, o BF3. Vamos, então, distribuir os elétrons, primeiro calculando o número total de elétrons de valência para ser distribuídos, o boro, que tem 5 elétrons no total e 3 de valência, e o flúor, que tem 9 elétrons. Após a configuração eletrônica, observamos que ele tem 7 elétrons de valência. Então, temos um total de 3 do boro, mais 3 vezes 7, porque temos 7 átomos de flúor, 21 com 3, 24, 24 elétrons para serem distribuídos nessa estrutura. Nós podemos, então, dar origem aqui a 4 estruturas com diferentes cargas formais, como vocês podem observar nessa sequência de estruturas que está sendo apresentada para vocês. Percebam que em todas as estruturas eu também estou apresentando aqui o valor da carga formal, que eu já calculei previamente e que vocês já aprenderam a calcular na videoaula passada. Observem, portanto, que das 4 estruturas, a predominante ou a dominante, com certeza, será a primeira, porque todos os 4 átomos têm uma carga formal igual a 0. Observem também que o flúor vai ter 8 elétrons de valência, cada flúor, mas o boro vai ter 8 elétrons circundando o átomo, ou seja, se encaixa no caso de menos de 8 elétrons de valência em torno do átomo central.
Para finalizar essas exceções, vamos aqui com o caso 3, em que compostos como o pentafluoreto de fósforo, o PF5, nesses compostos nós somos forçados a colocar mais de 8 elétrons em torno do átomo central. Nesse caso aqui específico, nós vamos colocar 10 elétrons. Isso porque o fósforo, que tem 15 elétrons, tem um total de 5 elétrons de valência, e o flúor, como a gente já viu anteriormente, tem 7 elétrons de valência. No total, temos então 5 do flúor, 5 vezes 7, porque temos 5 átomos de flúor, 40 elétrons para ser distribuídos. E a estrutura mais provável, então, é essa aqui, onde cada flúor tem 8 elétrons circundando, 6 não ligantes e 2 ligantes, mas o fósforo aqui vai ter um total de 10 elétrons ligantes, ou seja, nós temos uma exceção à regra do octeto, nós temos uma quantidade maior de elétrons em torno desse átomo. Na verdade, nós veremos na próxima aula, na próxima videoaula, que esse tipo de estrutura aqui, ela forma uma geometria desse tipo aqui, que é chamada de bipirâmide trigonal, mas isso a gente vai deixar só para a próxima aula. Moléculas e íons com mais de um octeto de elétrons, ou seja, mais de 8 elétrons em torno do átomo central, são chamadas frequentemente de hipervalentes. Moléculas hipervalentes são formadas apenas para átomos centrais do terceiro período em diante na tabela periódica. E a principal razão para isso é que o tamanho desses átomos do terceiro período em diante é relativamente maior. A estabilidade de uma molécula, em contrapartida, está relacionada à força das suas ligações covalentes. E aí chegamos no terceiro ato dessa videoaula, que fala sobre a força e o comprimento das ligações químicas. Pode-se, assim, relacionar a força da ligação à variação de entalpia em uma reação nas quais as ligações são quebradas. A entalpia de ligação é a variação de entalpia, representada por ΔH, ou seja, quando uma ligação em particular em um mol de uma substância gasosa se quebra. A variação de entalpia é a variação de energia que existe quando uma ligação em particular em um mol de uma substância gasosa se quebra. A entalpia de ligação é sempre uma quantidade positiva, pois energia é sempre necessária para quebrar ligações químicas, ou seja, é um processo endotérmico. Ele absorve energia para quebrar a ligação química, consequentemente, é uma quantidade positiva. Por outro lado, energia é sempre liberada quando uma ligação é formada entre átomos no estado gasoso ou fragmentos de molécula, consequentemente, esse é um processo exotérmico. Quanto maior for a entalpia de ligação, mais forte será a ligação, ou seja, eu preciso de maior energia para quebrar aquela ligação, ela é uma ligação mais forte. Podemos usar, portanto, as entalpias médias de ligação para estimar as entalpias de reação em que ligações são quebradas e novas ligações são formadas. A estratégia para estimar as entalpias de reação é aplicar a famosa lei de Hess diretamente. E o fato de que a quebra de ligações é sempre endotérmica e a formação de ligações é sempre exotérmica. Nós falaremos de lei de Hess futuramente, como se formos falar de termoquímica. Mas eu adianto para vocês que Hess simplesmente diz que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final, não importando o caminho da reação. Por conta disso, para calcular essa entalpia, nós fornecemos energia suficiente para quebrar essa ligação presente nos reagentes, mas não nos produtos, e a entalpia do sistema aumenta na mesma quantidade em que a soma das entalpias das ligações quebradas. 2. Formamos ligações nos produtos que não estavam presentes nos reagentes. Essa etapa resulta na liberação de energia, processo exotérmico. Portanto, a entalpia
do sistema reduz em uma quantidade igual à soma das entalpias de ligações que se formam. Ou seja, o ΔH da reação vai ser a somatória das entalpias das ligações quebradas menos o somatório, esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, as entalpias das ligações formadas. Para ficar mais claro, essa questão da entalpia de reação, já que esse é um tópico que nós veremos futuramente em termoquímica, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Considere a reação na fase gasosa entre o metano e o cloro, gás cloro, para produzir o cloreto de metila e o cloreto de hidrogênio. Observem as estruturas dessas espécies, tá bom? O metano é um carbono ligado a 4 hidrogênios, cloro é uma ligação cloro-cloro, o cloreto de metila é um carbono ligado a um cloro e um carbono ligado a 3 hidrogênios, e o cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, é um hidrogênio ligado a um cloro. Nós temos ligações químicas, consequentemente, nós sabemos a energia necessária para quebrar essas ligações ou para formar novas ligações. Portanto, nós conseguimos calcular facilmente o ΔH da reação, ou seja, a entalpia da reação. Para ficar mais claro ainda, eu trouxe esse processo de 2 etapas que nós falamos anteriormente, resumido aqui na figura 8.15, que mostra as entalpias de ligação para o cálculo do ΔH de reação. Nós temos então aqui no eixo Y entalpias, e aqui nós temos o metano e o gás cloro, tá bom? Para quebrar essa ligação CH e essa ligação CCl, eu preciso então de 413 kJ para quebrar a ligação CH e 242 kJ para quebrar a ligação ClCl, perdão. Observem que para quebrar a ligação eu preciso fornecer energia, por isso que o ΔH aqui desse processo é positivo, tá bom? Forma então o hidrogênio quebrado, né, com o CH3, ClCl. Para formar as novas ligações CCl e HCl, então eu libero energia, né? Agora eu vou formar então o CH3Cl e o HCl. Para formar o CH3Cl, eu libero 328 kJ de energia, por isso que ele está em vermelho aqui, o ΔH é negativo. E para formar o HCl, eu libero 431 kJ de energia. Para calcular, então, o ΔH da reação, eu preciso ter um balanço, né? As energias necessárias para quebrar a ligação CH-ClCl, ou seja, 413 mais 242, menos as energias que são liberadas quando eu formo a ligação CCl e HCl, ou seja, 328 e 421. O saldo disso tudo é menos 104 kJ, que é o meu ΔH da reação. Geralmente, utilizamos as entalpias de ligação para estimar esse valor de ΔH apenas se não tivermos à disposição os valores dos ΔH padrão de formação necessários para formar produtos e reagentes. Esses valores são tabelados e comumente aparecem em handbooks ou no final de livros que falam de termoquímica. Temos então que o ΔH da reação é igual ao somatório dos ΔH padrão de formação dos produtos, vezes o coeficiente estequiométrico, menos o somatório do ΔH de formação padrão dos reagentes, vezes o seu coeficiente estequiométrico. Se eu tiver esses valores via tabela, que são valores tabelados, eu consigo facilmente calcular o meu ΔH de reação. É importante lembrar que as entalpias de ligação são obtidas ao considerar moléculas gasosas e que, na maioria das vezes, são valores médios, não são valores exatos. Alguns exemplos de entalpia de ligação são apresentados aqui na tabela 8.4, que mostra as entalpias médias de ligação em kJ por mol. Como a gente já viu, da ligação CH é de 413, da ligação, não está aqui presente, CCl, mas tem outros exemplos aqui, CC 348, oxigênio cloro 230 e por aí vai. A gente tem os valores tabelados aqui de
entalpias de ligação. Particularmente interessante é a relação entre a entalpia de ligação e o comprimento da ligação e o número de ligação entre os átomos. Isso porque, à medida que o número de ligações entre os átomos de carbono aumenta, o comprimento da ligação diminui e a entalpia de ligação aumenta. Como a gente pode ver aqui nessa sequência, ó, para átomos de carbono. Uma ligação carbono-carbono simples tem um comprimento médio aí de 1,54 angstroms, que é maior do que um comprimento de uma ligação carbono-carbono dupla. Ou seja, quando nós aumentamos o número de ligações, nós diminuímos o comprimento dessa ligação, 1,34 angstroms. Se passamos para uma ligação tripla, ela já passa para 1,20 angstrom. O contrário acontece, as entalpias aumentam à medida que nós temos mais ligações. Na simples, 348, na dupla, quase que dobra aqui, ó, 614, e na tripla, passa para 839. Por quê? Porque essa ligação tripla ela é mais difícil de ser quebrada. Em geral, à medida que o número de ligações entre dois átomos aumenta, as ligações ficam mais curtas e mais fortes, como a gente pode observar aqui no gráfico da figura 8.17, que mostra a força de ligação, das entalpias de ligação, versus o comprimento da ligação nitrogênio-nitrogênio. Observem que a ligação nitrogênio-nitrogênio simples, ela tem uma entalpia em torno de 150 kJ por mol e um comprimento aqui próximo de 1,5 angstroms. Já a ligação dupla nitrogênio-nitrogênio tem uma maior entalpia de ligação, em torno de 400, mas em contrapartida um menor comprimento, ó, em torno de 101,25 angstroms. E a ligação tripla vai ter, assim, aqui uma entalpia de ligação altíssima, quase 1000 kJ por mol, mas um comprimento baixíssimo, de 1,10 angstroms. Bem, gente, essa foi nossa última videoaula do capítulo 3. Como de praxe, nós temos aqui a atividade assíncrona, onde eu peço que vocês representem as estruturas de Lewis para as seguintes substâncias, e essa atividade deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 3 de dezembro. Desejo a todos, então, uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!